E ao lado da moradia tem o transporte. Eu vejo uma dificuldade muito grande do transporte público no Brasil, né? Não há transporte público, porque o transporte público verdadeiramente dito é trens e metrôs. Perfeito. Os ônibus, vans e tal são de ligação, ou deveriam ser. Deveriam ser. Deveriam ser de ligação. A gente vê, por exemplo, aqui o Coração do Poder, Brasília, que foi projetada para carro. Eles Exato. dizem que o brasiliense é composto de cabeça, tronco e rodas. Precisa. Mas está errado, né, deputado? Com certeza. Eu acho que a mobilidade urbana, eu acho que vem passando por transformações, a própria micromobilidade. A gente falava um pouco do planejamento urbano, né? Quando você pega, por exemplo, a capital, hoje os estudos mostram que é uma cidade policêntrica. Antigamente a gente ficava, olha, o comércio está no centro, e a habitação mais periférica. Então você tinha todo mundo deslocado. Todo mundo deslocando. No mesmo horário. No mesmo horário. E hoje a gente já está entendendo que, primeiro, a gente precisa ter habitação no centro, e aí nós fizemos a primeira PPP de habitação da América Latina no centro de São Paulo, que foi um grande sucesso, para que as pessoas morem no centro, trabalhem no centro, morem próximo ao seu trabalho. E isso é um novo conceito de planejamento urbano que tem impacto direto na mobilidade. E a verticalização também, né? E a verticalização mudou. também. Antigamente todo mundo execrava a verticalização. Prédios, né? A ideia era expandir e tal. Aí hoje está comprovado que não, né? A verticalização ela pode ser melhor do que a horizontalização. Sem sombra de dúvida, principalmente nas regiões metropolitanas, onde a gente já não tem mais oferta diária, né? Mas também por outro fator, implantação da infraestrutura. Quando a gente vai espraiando e nessa horizontalização, como você bem colocou, Zé, eu não posso esquecer que o custo de infraestrutura fica muito mais caro. Não é só transporte, né? Tem toda uma estrutura, drenagem, né? Saneamento, o serviço público de gestão, por exemplo, de resíduos, né? O caminhão tem que andar mais, enfim. Então, encarece, né, todo o custo de manutenção desse bairro, ou dessa comunidade, ou desse condomínio que você espraia, né? Ele cresce sobremaneira. E aí, hoje, a verticalização vem como uma solução, principalmente para baratear o custo do solo. Porque eu tenho um aproveitamento maior. Onde eu iria construir 4, 5 moradias, hoje eu tenho 20, 30 moradias numa verticalização que barateia também o custo do solo. Olha, nós estamos vivendo na política um momento diferente sobre partidos políticos. Hoje as frentes parlamentares tomaram ali uma força muito grande no Congresso Nacional. São importantes, funcionam ali até às vezes mais importante que partidos políticos. São lobbies, né? E aí eu gosto de falar esse nome de uma forma muito positiva, que são maneiras de levar ao deputado e ao senador informações que ele não tem e que o gabinete não é capaz de produzir. E as frentes parlamentares reúnem ali técnicos, né, que vão convencer, e não o que a gente chama aqui de lobby da mala, que é pagar deputado. Então, assim, as frentes cumprem esse papel de convencer em vez de pagar. O senhor, por exemplo, participa de frentes, né? Uhum. Existem várias frentes. O senhor é presidente de várias frentes. Eu presido 4 frentes, participo de mais de 150 frentes, mas são as frentes que eu presido é a frente do desenvolvimento urbano sustentável e habitação. Por isso que a gente está falando muito sobre isso, né? Exato. Presido a frente de saneamento básico, gestão de resíduos sólidos, economia circular e consórcios públicos. E eu vou te explicar o porquê. Porque me incomoda, e eu sei que você gosta muito de urbanismo e planejamento urbano, a gente estava vendo as discussões... Sou curioso disso. A gente estava vendo as discussões sempre acontecer de forma segregada. Então você tinha um grupo específico discutindo soluções de saneamento. Você tinha um outro grupo discutindo soluções de gestão de resíduos. Você tinha um outro grupo discutindo habitação. Você tinha um outro grupo discutindo mobilidade urbana. Quando, na verdade, a gente precisa discutir a cidade. Né? O planejamento urbano é uma política transversal, a gente tem que discutir isso junto. Por isso que a gente conseguiu encampar essas frentes para que a gente tenha uma discussão integrada, né, dessas políticas que são transversais e tão importantes. Eu tenho 2 curiosidades sobre isso. A primeira, esse assunto não dá voto, por isso que a frente parlamentar não é tão grande como a FPA.
da saúde. Quando diz frente da saúde, não é querendo melhorar a vida da UPA, não. São as empresas, os hospitais, é esse pessoal que está na frente da saúde. Em primeiro lugar, eu acho dificuldade de voto. E em segundo lugar, esse é um assunto tradicionalmente da esquerda, né? Por quê? Pois é, porque a política habitacional, ela não deixa de ser uma política social, né? E por ser uma política social, a política de habitação de interesse social, né, sempre foi atrelada, muitas vezes até só por levar um nome, né, de habitação de interesse social já atrelam ela ao campo da esquerda. Mas eu digo o seguinte, a gente tem que fazer, e é assim que eu penso, a gente tem que fazer política com ciência. Não é? Então, hoje os dados são alarmantes do déficit habitacional no Brasil. E eu estou falando do déficit quantitativo. A tendência está crescendo? Ele não está reduzindo. Isso é que incomoda. Né? Então, a gente teve no Minha Casa Minha Vida, na primeira versão, a gente teve uma grande produção. Depois houve aí uma paralisação dessa produção. E o déficit não para, né? A cidade é dinâmica. Você tem um crescimento demográfico natural, e isso vai demandar moradia. Então, a gente tem que fazer política com ciência. A gente tem um problema de déficit muito grave. Então, nós temos, independente do voto ou não, nós temos um problema sério no Brasil para resolver. E quando eu falo de déficit habitacional, eu estou falando da ausência, inclusive, de saneamento. Nós temos 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto. Nós temos 50 milhões de brasileiros sem água tratada. Nós temos um quarto maior custo logístico do Brasil, o que emperra muito o desenvolvimento. Então, eu acho que a gente tem muitas questões estruturais para tratar no Brasil, né, ao invés de ficar nessa guerra de narrativa ideológica. Até porque nós estamos num país que alia a 10ª maior economia do mundo a uma das maiores desigualdades. Mas os dados mostram, conversando aqui com o diretor do IPL, me mostrando o seguinte, que em 58, a média de natalidade do Brasil era de 6 por casal, uns mais, outros menos, lá em 1958. Isso foi diminuindo, nós estamos hoje em 1,5 por casal, né, em média, e em 2035, chegaremos ali a 1 para 45 negativo, ou seja, vai morrer mais gente do que nascer no Brasil. Isso muda tudo, né? Inclusive essa demanda e as políticas públicas. Sem sombra de dúvida. Inclusive, outro dado que preocupa é que nós estamos no auge do bônus demográfico do Brasil, então a população economicamente ativa já está decrescendo. Já está decrescendo. Então isso preocupa porque nós temos tanta coisa ainda para desenvolver no Brasil, e a gente perdendo a população economicamente ativa a cada ano, isso só vai se... O país está ficando velho. Está ficando velho. Então a gente tem que agir e agir rápido. Por isso que eu insisto muito que o caminho não é essa polarização e esse extremismo que nós estamos vivendo. Aliás, as políticas públicas que deixaram legado no Brasil foram todas feitas pelo Centro Democrático. Deputado, eu sinto falta assim, de um projeto de Brasil que possa ser defendido por todos e tal. O que está acontecendo que não há A gente vê um debate no Congresso ali, sobre colocar um projeto na votação, mas por interesses próprios de grupos. Está faltando debater e aprovar assuntos relativos ao Brasil, né? Como diz o Churchill, né? Onde estão os homens de bem, onde estão os homens de coragem no Brasil? Infelizmente, nos últimos anos, o que a gente vê na política é a ausência completa de proposta, e guerra de narrativa. São raras as entrevistas em que a gente fala de conteúdo, como estamos falando. Exatamente. Vou te dar um exemplo, Zé Manuel. Pega as eleições da capital. Lembra dos debates? Cadeirada, soco na cara de assessor. Quando você assistia o debate para as eleições municipais, aquilo parecia um entretenimento. Não, eu não sei, um stand-up comedy, alguma coisa nesse sentido, menos um debate sério com conteúdo e com propostas. O que a gente viu e quem a gente viu unicamente trazer propostas e etc. era o prefeito, que foi reeleito, mas de resto era entretenimento. Você ligava a TV para assistir o debate para dar risada. Então, é triste a gente ver o rumo que
que a pauta política, que o debate político no Brasil está tomando. Pois é, e nesses debates públicos há um posicionamento muito importante que é as PPPs, as parcerias público-privadas. Houve um momento em que o Estado tinha capital e por isso criou grandes empresas como Uzi Minas, Rede Ferroviária Federal, Petrobras. Hoje o Estado não tem mais dinheiro, nem a União, nem o Estado, nem o município. Daí a necessidade do aporte de capital privado. Perfeito. Entram as PPPs, né? Perfeito. Isso é um sinal de futuro? Deve ser assim? Sem sombra de dúvida. O que a gente, primeiro, o que a gente prega e acredita, né? É um Estado cada vez mais eficiente, mais enxuto, cuidando das políticas públicas básicas. No ordenamento, né? No ordenamento e na regulamentação. E fiscalizar. E aí eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do marco regulatório do saneamento. Né? O Brasil, para cumprir a meta de universalização do saneamento básico até 2033, precisa de investimentos da ordem de 780 bilhões. Né? Não tem. Obviamente, o Estado não tem condição alguma de fazer esses investimentos. E, veja, numa política pública de saneamento, que é básica, é o que dá dignidade para as pessoas. Então, aí o novo marco do saneamento, que abriu para as concessões, para as PPPs e etc., é onde a gente está conseguindo captar recursos. Né? Então, é o caminho, eu acredito muito nisso, e o Estado ficar como regulamentador e cuidando especificamente das políticas públicas de base, né? Da nossa segurança, da soberania, da saúde, da educação, né? Das políticas de desenvolvimento social, que não tem como não vir, né? Do Estado, mas sem sombra de dúvida é o caminho.